Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam casamento cristão. O tema de hoje é erros fatais que vão deixar você mais tempo no deserto. Bom, quando a gente passa pelo deserto conjugal, existem erros e erros, né? Sabemos que todos nós erramos porque nós somos seres humanos. Porém, existem erros que são considerados pecados graves, né? E que com certeza vai deixar você mais tempo esperando a restauração do seu casamento. Então, vamos para o primeiro erro. O primeiro erro é o orgulho. O orgulho é quando a gente acha que nós estamos sempre certos e a outra pessoa está errada. Quando se trata de restauração de casamento, algumas pessoas elas têm a tendência a achar que só o cônjuge que errou, né? Que elas estão sempre certas e o fim do casamento foi 100% causado por erros do cônjuge, né? Por erros do marido, que ela nunca errou, que ela sempre fez o certo. E quando a gente vai analisar a situação, não é bem isso que acontece, né? Na maioria dos casos, em quase 100% dos casos, quando se há o fim de um casamento, quando se há uma separação, quando se há uma crise conjugal, a responsabilidade é de ambos os cônjuges, né? Então, quando se trata de restauração do casamento, um erro absurdo, um erro muito grave, é a pessoa achar que só o cônjuge, que só o outro, né? O outro lado que errou, só o outro lado contribuiu para o fim do casamento, para o desgaste, para uma crise, seja lá o que for, né? Para o problema que está passando, né? E muitas mulheres, elas rodam no deserto, elas ficam muito tempo no deserto, muito tempo sem receber a bênção de Deus, porque elas não têm nenhuma humildade, elas não têm humildade para reconhecer os seus próprios erros, elas acham que apenas o marido errou. E quando essa mulher ela age dessa forma, as orações dela não chegam a Deus. Eu odeio orgulho. Tem até um versículo que fala que Deus ele exalta as pessoas humildes. Deus ele quer que nós reconhecemos nossos próprios erros para nós pedirmos perdão a Ele e assim nós começarmos o nosso processo, a nossa transformação, a nossa mudança. E sem mudança, sem uma restauração pessoal, não há restauração do casamento. Então esse erro é um erro assim fatal. Quando uma pessoa busca a restauração de um casamento, é ela achar que ela está sempre certa, ela achar que só o cônjuge precisa melhorar, precisa mudar, né? Esse é o primeiro erro que nós estamos abordando aqui. Agora vamos falar sobre o segundo erro. O segundo erro é não ter uma vida de santificação. Essa é uma questão muito importante também, né? Para quem busca a restauração de um casamento. Na verdade, é para todo cristão. Se o cristão não ter uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de obediência aos princípios bíblicos, esse cristão tem uma vida afastada de Deus. Ele tem uma vida totalmente separada do Senhor. Porque o pecado, ele separa o ser humano de Deus. O pecado, ele impede que as orações da pessoa sejam respondidas. E quando uma pessoa está orando pela restauração do seu casamento e não vive uma vida de santidade, não vive uma vida de obediência ao Senhor, ela está separada de Deus. As orações dela não serão respondidas. Se ela ora, se ela jejua, se ela faz propósito, se ela busca de uma forma espiritual, né, pela restauração do casamento dela, porém ela vive uma vida totalmente desregrada e totalmente em desobediência à palavra do Senhor, as orações dessa mulher elas não serão respondidas. As orações dessa mulher nem passarão do teto, né? E uma vida de santidade, o que é uma vida de santidade? É uma vida separada, é uma vida de obediência a Deus, é uma vida de obediência aos princípios de Deus, é uma vida que essa mulher, ela quer de todo o coração obedecer a Deus. Quando eu falo vida de santificação, gente, é qualquer tipo de atitude que leva essa mulher a obedecer a Deus. É pecado, gente, não existe pecadinho, pecadão. Pecado é todo tipo, qualquer tipo de pecado, seja em qual esfera for. Então, se essa mulher, ela, por exemplo, ela ora pela restauração do casamento dela, ela busca, ela jejua, né? Ela faz campanha, faz propósito, porém ela vive uma vida, por exemplo, ficar falando muito mal do marido,
para quem quer que seja, onde surgiu uma oportunidade, está lhe falando mal do marido, não perdoou, ainda tem muitos ressentimentos, ou então vive uma vida mesmo separada dos princípios de Deus, né? Com algumas atitudes pecaminosas. E isso afasta essa mulher da bênção, seja a bênção que for, não necessariamente a restauração de casamento, seja qual for o pedido que ela esteja fazendo, isso vai afastar ela de Deus, vai impedir que as suas orações cheguem ao céu. Então, essa mulher, ela precisa levar uma vida. Você que está buscando a restauração do seu casamento, você que está buscando uma bênção, você precisa levar uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. Terceiro erro é não mudar os erros do passado. Por exemplo, você está buscando a volta do seu marido, a restauração do seu casamento, mas você não mudou nada em relação aos erros que você cometia quando você estava com seu marido ainda, né? Vocês se separaram, né? Houve motivos para a separação de vocês. E você sabe os motivos os erros que você cometeu, mas você não mudou nada, né? Você não busca essa mudança. Você continua uma mulher briguenta, uma mulher reclamona, você continua uma mulher submissa, vários erros, né, que você cometeu com o seu marido, pequenos erros que foram minando o casamento ao longo do casamento de vocês, né, que foram minando, e um dia o casamento chegou ao fim, né, ao fim entre aspas, né, vocês se separaram. Porém, você não reajustou esses comportamentos, você não mudou esses comportamentos, você continua a mesma pessoa. Você continua com os mesmos erros, você não quer mudar, ou você não sabe mudar, ou você não consegue mudar. E como Deus ele vai trazer o seu marido de volta para sua casa se você continua com os mesmos erros que levaram a vocês a se separarem? Pense nisso. Então, esse erro também de não mudar os comportamentos é algo assim, para mim é o número 1. É o principal motivo que deixa uma pessoa mais tempo no deserto. Vamos para o outro erro. O erro número 4 é a incredulidade. Quando se trata da busca de um milagre, tem certas situações que são bem difíceis, né? Que são bem complicadas. E realmente tem situações que a gente fala, é só um milagre mesmo. Porque aos olhos humanos é uma situação quase impossível. E quando se trata da restauração de um casamento, tem situações que nós vemos que, humanamente falando, é praticamente impossível acontecer uma restauração, porque tem situações que são muito difíceis, gente. Eu me deparo, assim, todos os dias, né, com situações assim. Tem umas que são mais fáceis, que a gente vê que são pequenos ajustes ali, que a pessoa mudando, a pessoa consegue reverter a situação. Mas tem situações que são muito, mas muito complicadas. E a gente fala assim, realmente, isso é só um milagre mesmo. Sendo que se a pessoa que está buscando a restauração do casamento, ela não crê que Deus que vai intervir na situação dela, que humanamente falando realmente é impossível. Mas se ela não crê que essa situação Deus vai intervir, não tem como Deus fazer nada, porque sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente ver as nossas orações, o que nós estamos pedindo a Deus, a gente vê se manifestando, né? Então, esse é um erro também muito importante e que na maioria dos casos acontece. As pessoas estarem vivendo situações que aos olhos humanos são situações difíceis. Às vezes o marido já mora em outro estado com uma outra pessoa, ou já assinaram um divórcio, e essas pessoas elas acham que são situações extremamente difíceis e elas acabam não tendo mais fé na restauração dos seus casamentos. Mas algumas mulheres elas tendem a desacreditar, elas tendem a achar que é porque o marido não quer mais, aí não vai ter mais a reconstrução do casamento. Mas tem umas situações que realmente a gente vê que, nossa, é bem complicada. Porém, eu já vi inúmeros testemunhos de situações muito complicadas, que humanamente falando eram impossíveis. E esses testemunhos acontecem, eu vi vários testemunhos, né? E é o que eu falo sempre pra você, se você ter fé e se você se posicionar da maneira correta, fazendo a sua parte na esfera natural, fazendo a sua parte na esfera espiritual, crendo num milagre, porque tem situações que a gente não
já está fora da nossa alçada humana. Por isso que se chama milagre, né? Senão não se chamaria milagre. O milagre é a parte de Deus. O milagre é quando Deus intervém em algo que a gente, humanamente falando, a gente não consegue. Então, quando você faz a sua parte na esfera natural, na esfera espiritual e crê que o milagre vai acontecer, o milagre, ele vai acontecer na sua vida. Então, creia no espiritual, creia em Deus, creia que Deus tem o melhor para o seu casamento, o melhor para a sua vida. E continue buscando, não desista, apesar das circunstâncias, tá bom? Então, esse é o tema de hoje. Se você acha que esse tema é importante para você compartilhar com outras mulheres, compartilhem, curtem esse vídeo, comentem também. E um beijo, até a próxima!